Seja muito bem-vindo a mais um episódio do GambaCast. Hoje nós não vamos ter uma conversa superficial. O que eu preparei para este episódio é uma verdadeira masterclass. Um mergulho profundo no problema mais caro, mais silencioso e mais negligenciado pelas lideranças industriais agora, neste ano de 2026. Eu quero que você comece visualizando uma cena comigo. É muito provável que você já tenha vivido isso ou esteja vivendo isso hoje. Você, gestor, diretor ou gerente de planta, chega na fábrica no sábado de manhã para acompanhar o plantão. Você abre o seu notebook, acessa o painel de controle da diretoria, seja no Looker Studio ou no Power BI, e a tela está linda. Os indicadores de disponibilidade estão verdes. O OEE médio do último turno está dentro da meta. O índice de manutenção preventiva consta como 100% executado. Tudo no mundo digital diz que a sua fábrica é uma máquina de fazer dinheiro. Mas aí, você fecha o notebook, coloca o protetor auricular, calça a bota e desce para o chão de fábrica. E quando você pisa no Gemba, o cenário é completamente diferente. A linha principal está parada, os operadores estão ociosos esperando a manutenção chegar. O mecânico está correndo atrás de uma peça no almoxarifado que o sistema dizia que tinha, mas fisicamente não existe. A liderança de turno está apagando incêndios, trabalhando no famoso modo bombeiro. Existe um abismo, uma verdadeira fratura exposta entre o que a tela do computador te mostra na sala com ar-condicionado e o que a máquina de fato entrega lá no processo. E a pergunta que fica martelando na cabeça do gestor é: se nós investimos tanto em tecnologia nos últimos anos, por que a fábrica continua parando? A resposta para isso tem nome e sobrenome. Chama-se dívida técnica operacional. Nós chegamos a um ponto de saturação. Nos últimos 3, 4 anos, houve uma corrida cega pela indústria 4.0. As empresas assinaram cheques pesadíssimos, compraram braços robóticos, colocaram sensores IoT em tudo, investiram em inteligência artificial e em softwares de gestão de última geração. A promessa era que a tecnologia seria a bala de prata, que ela iria reduzir os custos magicamente. Mas o que nós estamos vendo em 2026 é o fracasso do ROI dessa digitalização apressada. Sabe por quê? Porque a tecnologia foi comprada para tentar esconder a falta de disciplina operacional. E é aqui que eu coloco minha tese para a nossa Masterclass de hoje. Preste muita atenção nisso. Não é a falta de tecnologia que está travando a sua operação. O que está corroendo a sua margem de lucro, o que impede a sua empresa de discutir reduções de jornada, o que consome a previsibilidade do seu negócio é o acúmulo histórico dessa dívida técnica operacional. Você comprou o robô, mas esqueceu que a base da manutenção autônoma não está consolidada. Você pagou por inteligência artificial, mas os dados que alimentam o SIA são digitados de qualquer jeito. 3 horas depois do problema acontecer, só para fechar a conta do turno. Enquanto você não tratar a base da sua operação com a mesma seriedade e orçamento com que trata a compra de um software, a tecnologia só vai servir para uma única coisa. Ela vai deixar a sua bagunça mais rápida
e muito mais cara. Nos próximos minutos, eu vou demonstrar essa engrenagem com você. Nós vamos entender a anatomia exata dessa dívida e eu vou te provar, tecnicamente, por que WCM e TPM vêm antes de qualquer dashboard. Nós vamos olhar para o seu processo com o rigor de um auditor da ISO 19011 e, no final, eu vou te dar o caminho de 4 passos para você parar de gerenciar ficção e começar a estabilizar a sua fábrica. Pegue papel e caneta. O nosso acerto de contas com a indústria 4.0 começa agora. Nos minutos anteriores, nós definimos o que é essa fratura exposta entre o painel de dados e a realidade. Agora nós vamos fazer a autópsia do problema. Nós vamos entender a anatomia exata da dívida técnica operacional. E para fazer isso, a gente precisa entender como essa dívida acumula. Para quem vem do mundo do desenvolvimento de software, o termo dívida técnica é o feijão com arroz. É aquele código-fonte que o programador faz de qualquer jeito, com um remendo provisório, só para entregar o projeto no prazo. Na hora funciona, mas 2 anos depois, aquele remendo trava o sistema inteiro e custa uma fortuna para consertar. O sistema cobra juros. Na indústria, no chão de fábrica, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Mas, em vez de código, nós fazemos isso com processos. A dívida técnica operacional é a soma microscópica de todas as pequenas decisões de curto prazo que a sua liderança tomou para salvar o turno, mas que enfraqueceram a integridade do processo no longo prazo. Vamos materializar isso. Sabe qual é a cara dessa dívida no seu dia a dia? É aquele sensor da máquina que está descalibrado, mas o operador aprendeu a dar um tapinha nele para a linha não parar. Depois a manutenção arruma, alguém diz. Esse depois nunca chega. É a ordem de serviço de manutenção preventiva que é fechada no SAP como executada, mas, na verdade, o mecânico só teve tempo de limpar a máquina por cima e assinar o papel, porque a produção não quis liberar o equipamento. É o padrão de trabalho, a famosa instrução de trabalho, que é linda, colorida, cheia de fotos, aprovada na ISO, mas que fica guardada em uma gaveta e nunca foi treinada com o operador do terceiro turno que acabou de ser contratado. Isso é dívida. Cada vez que você tolera esse desvio de padrão, você assina uma nota promissória e a operação sempre vem cobrar. Nós chegamos a um ponto onde as empresas têm equipamentos que vivem quebrando em corretiva, parando a linha por horas, mas se você olhar lá no sistema, a manutenção preventiva deles consta com 100% de aderência. Como isso é fisicamente possível? Não é. Os dados foram corrompidos pela falta de rotina. E aí entra a tragédia da digitalização sem base. O mercado vendeu para a indústria a ideia de que você poderia colocar um software, um MES, um Power BI, e ele magicamente organizaria a fábrica. Mas a tecnologia não muda o comportamento de quem está na máquina. A tecnologia não faz manutenção autônoma. A pressa para transformar fábricas analógicas em indústria 4.0 acabou criando o que eu chamo de processo Frankenstein. É uma automação do caos. Você tem um braço robótico de última geração na célula A, mas ele está sendo alimentado por uma empilhadeira
que vive quebrando porque ninguém troca o óleo. Você tem um sistema ERP milionário, mas o apontamento de sucata é feito em um pedaço de papel de pão e digitado por um supervisor 3 horas depois, no final do turno. E eu preciso que você entenda a gravidade disso. O maior perigo de tentar automatizar uma base que está podre não é apenas o dinheiro que foi jogado no lixo com licenciamento de software. O perigo é que você não resolve o gargalo. A automação sobre o caos faz com que você apenas passe a errar em escala industrial. Ela deixa a sua ineficiência automatizada. E quando você escala o erro, não adianta a diretoria pedir para baixar a escala 6x1. Não adianta fazer reunião de produtividade. Enquanto o chão de fábrica viver nesse modo bombeiro, apagando incêndios crônicos causados pela falta de disciplina operacional, a sua fábrica é, na verdade, uma bomba relógio gerando custos não mapeados. Então, antes de culpar a tecnologia, a gente precisa olhar para a raiz da árvore. Nos próximos minutos, nós vamos entender por que as metodologias clássicas, que muita gente acha que saíram de moda, são o único antídoto real para estancar esse sangramento. Fique comigo. Nós terminamos o bloco passado entendendo que é um processo Frankenstein. A fábrica que tentou automatizar o caos e construiu um telhado de vidro em cima de um terreno pantanoso. Então a pergunta que fica é, Marden, se digitalizar a bagunça é um erro, por onde eu começo o meu acerto de contas? Para responder isso, nós precisamos tirar os olhos da tela do computador e voltar para o chão de fábrica. Antes de falarmos de machine learning, de inteligência artificial preditiva ou de dashboards no Looker Studio, nós temos que resgatar os fundamentos. E aqui eu trago para a mesa metodologias que muita gente, na febre da indústria 4.0, achou que tinha saído de moda. O TPM, manutenção produtiva total, e o WCM, tá? Manufatura de classe mundial. Existe uma crença no mercado de que o TPM é coisa do passado, do século XX, e que no século XXI a tecnologia faria esse papel. Isso é a maior mentira que já contaram para a liderança industrial. O TPM não é apenas aquele quadro de avisos antigo pregado na parede da produção. O TPM é a filosofia de quem domina a máquina e não é a engenharia. É o operador. É a busca incansável por 0 quebras, 0 defeitos e 0 acidentes. Através de uma coisa que nenhuma nuvem da Microsoft ou da Amazon conseguem fazer: a manutenção autônoma. Sabe o que é manutenção autônoma na prática? É o operador usar os 5 sentidos. É ele saber o padrão de vibração daquele equipamento, é ele entender que a limpeza não é uma questão de estética, mas sim o primeiro passo da inspeção, é ele passar um pano no cilindro, encontrar um vazamento de óleo e estancar o problema antes de a linha inteira parar por falta de pressão. Isso é estabilidade de base, e é aqui que a tecnologia e a rotina colidem. O seu painel de BI não adivinha a quebra. Ele lê apontamentos, ele lê dados. E de onde vem o dado? Da rotina do seu operador. Se a rotina é fraca, se a manutenção autônoma é feita de qualquer jeito, o registro que vai para o sistema é falso. Se o seu operador empilha o apontamento de sucata e só digita no RP no final do turno para bater a cota, sabe o que acontece com a sua IA milionária? A sua inteligência artificial passa a ser treinada para mentir.
Essa é a mecânica do fracasso que a gente vê em 2026. A empresa comprou o BI mais caro do mercado, tentou obrigar a fábrica a se arrumar para alimentar o sistema. O caminho saudável, o caminho que dá lucro e o que eu aplico dentro das consultorias é exatamente o inverso. A regra de ouro da verdadeira eficiência é: primeiro você estabiliza, depois você digitaliza e só então você automatiza. Se os pilares do TPM não estiverem rodando, com a manutenção preventiva baseada no tempo real de uso e o operador cuidando do equipamento, o seu dashboard vai apenas consolidar distorções em tempo real. Você vai olhar para números coloridos e sofisticados, desenhados por cientistas de dados brilhantes, mas você vai continuar tomando decisões estratégicas baseadas em uma operação completamente frágil. A nuvem não aperta parafuso, o algoritmo não limpa o sensor descalibrado. Enquanto a liderança não entender que o TPM e a rotina disciplinada são os pré-requisitos absolutos para qualquer projeto de digitalização, a tecnologia não será uma alavanca de crescimento, ela será apenas um centro de custo. E aqui chegamos no ponto crítico. Como é que você sabe se o dado que você está olhando no ar-condicionado é real? Ou é só uma maquiagem do chão de fábrica? No próximo bloco, eu vou colocar o meu chapéu de auditor. Nós vamos usar o rigor da ISO 19011 para rastrear a verdade oculta na sua operação. Chegamos, então, aqui no quarto bloco desta nossa Masterclass. E agora a conversa fica muito séria. Eu vou pedir licença a você para colocar o meu chapéu de auditor e de Black Belt. Se, no bloco passado, nós vimos que a estabilidade do TPM é o que gera a informação correta, a pergunta que atormenta todo gestor industrial em 2026 é: Marden, como eu tenho certeza absoluta de que o número que eu estou vendo na tela de BI é verdade? Para responder isso, nós não precisamos de um software novo. Nós precisamos da mentalidade de auditoria. Quando eu entro numa fábrica para avaliar a saúde da operação, eu nunca começo a minha análise perguntando qual é o seu OEE ou qual sistema de gestão vocês usam. Eu olho para aquele dashboard maravilhoso, escolho um indicador que está muito verde, muito perfeito e faço 4 perguntas incômodas. De onde vem esse dado? Quem registra? Quando ele é registrado? E quem audita essa informação? E é aqui que nós trazemos para o chão de fábrica o rigor da ISO 19011. Muitos gestores ouvem falar de ISO e pensam imediatamente em burocracia, em pilhas de papel e pastas em mar. Mas a essência da auditoria de sistemas de gestão não é papelada. São 2 princípios inegociáveis: rastreabilidade e evidência objetiva. Na prática, rastreabilidade significa que não basta o seu dashboard dizer que a linha principal teve 12 minutos de parada por falta de material. Eu preciso conseguir descer até o Gemba, rastrear esse número até o momento exato em que ele aconteceu e cruzar essa informação com a realidade física. Eu preciso conversar com o operador e entender: ele registrou esses 12 minutos na hora em que a máquina parou, ou ele anotou no braço e digitou no sistema 4 horas depois, no fim do turno, já cansado e com pressa para ir embora. Quando a fábrica está afundada em dívida técnica operacional, sabe o que uma auditoria séria descobre?
descobre que definições são vagas, que o primeiro turno classifica uma quebra de um jeito e o segundo turno classifica a mesma quebra de outro jeito totalmente diferente. Descobre que o apontamento de sucata foi ajustado para bater a meta do mês. Descobre que as paradas pequenas, aquelas microparadas de 1 ou 2 minutos, que são o verdadeiro câncer da produtividade, simplesmente não são registrados para não sujar o indicador de disponibilidade. Isso não é gestão industrial. O nome disso é teatro de indicadores. Você tem cientistas de dados brilhantes na matriz. Você tem servidores da Amazon e da Microsoft processando terabytes por segundo, calculando uma mentira. A ISO 19011 nos ensina que se você não tem evidência objetiva do apontamento, se não existe auditoria cruzada da rotina de quem opera a máquina com quem analisa o dado, o risco estratégico é colossal. Eu repito isso para todas as empresas às quais eu atendo. Sem integridade do dado na origem, o seu BI é apenas uma decoração cara para a sua sala de reunião. A verdadeira competência da indústria 4.0 não está em contratar quem faz o gráfico mais completo ou o dash mais colorido. A verdadeira maestria está em garantir que o sistema respeite a realidade da máquina. Está em treinar o seu operador para ser o primeiro guardião da qualidade dessa informação. E você que está me ouvindo agora, sentiu aquele incômodo? E se você sabe lá no fundo que os seus dados de produção não passariam hoje por um teste de estresse e rastreabilidade como esse, calma. No nosso último bloco, nós vamos sair da teoria do diagnóstico e entrar no plano de ação. Eu quero te mostrar um mapa, um caminho exato de 4 passos para você limpar essa dívida técnica operacional e estabilizar a sua fábrica de vez. Toma uma água, anote isso e vamos aí para o acerto final de contas. Nós chegamos ao nosso último bloco desta nossa Masterclass. Nós já passamos pelo diagnóstico, entendemos a anatomia do problema, resgatamos o papel do TPM e colocamos a lupa da auditoria em cima dos seus dados. Agora, a bola está com você. Se você ouviu os blocos anteriores e percebeu que a sua fábrica hoje acumula essa dívida técnica operacional, o pior movimento que você pode fazer amanhã, de manhã, é fingir que não ouviu nada disso. Dívida técnica operacional é exatamente igual à dívida financeira. Ela tem juros. Quanto mais tempo você adia a solução, mais cara fica a recuperação. Mais talentos você perde por estresse crônico, mais clientes reclamam de atraso e mais o seu dinheiro escorre pelo ralo das manutenções corretivas emergenciais. Para sair desse ciclo, você não precisa de mais um software ou de uma ferramenta mágica. Você precisa de método e disciplina. O caminho para estabilizar a sua operação passa por 4 movimentos claros. Passo número 1, o confronto de realidade. Não tente arrumar a fábrica inteira de uma vez. Escolha o seu processo mais crítico, pegue o dash desse equipamento, imprima, desça para o Gemba e passe um turno inteiro ao lado da máquina. Confronte o indicador com a realidade física. Seja honesto com você mesmo e descubra onde o dado está mentindo. Passo número 2, o resgate dos fundamentos. Pare a sangria. Reative os pilares básicos do TPM. Treine a sua liderança de turno para entender
que a manutenção autônoma não é opcional, é sagrada. O equipamento precisa estar limpo, inspecionado e lubrificado antes de qualquer linha de código ou robô atuar. Passo número 3. Auditoria de rotina. Aplique o rigor da rastreabilidade. Não audite apenas o resultado final. Audite o comportamento que gera o resultado. Garanta que a pessoa que aperta o botão na máquina sabe a diferença entre uma parada técnica e uma falta de material, e que ela registre isso com integridade no momento em que acontece. E, finalmente, o passo número 4. A digitalização real. Somente agora, com a casa estabilizada e com a rotina funcionando, você ajusta o seu BI, você limpa os seus dashes, você liga a sua inteligência artificial. Quando você faz isso nessa ordem, a mágica acontece. A tecnologia deixa de ser um peso para esconder o caos e passa a ser uma alavanca brutal de produtividade. A sua missão para este ano de 2026 não é cotar uma tecnologia nova para a sua planta. A sua missão é descer para o chão de fábrica e pagar a dívida técnica que ficou para trás. Digitalizar a desorganização é o caminho mais rápido para o prejuízo. Enquanto a base operacional estiver fraca, cada real investido em automação e inteligência artificial corre o risco de virar só um custo fixo mais alto. Você aumenta a complexidade, mas não aumenta a competitividade. Por outro lado, quando você decide enfrentar a dívida técnica operacional, o jogo muda completamente. Você para de discutir número vazio e volta a discutir processo. Você para de depender de heróis no fim de semana e volta a depender de sistema bem desenhado. Você para de empilhar ferramentas e começa a extrair valor do que já tem. Então, a pergunta que eu quero deixar para você neste final de episódio é simples, mas incômoda. Na sua operação hoje, a tecnologia é escrava de processos fortes ou a sua fábrica é refém de sistemas que não refletem a realidade? Você está usando os seus dashes para enxergar o problema real ou só para justificar que aparentemente está tudo bem? Pense nisso com carinho. Se esse episódio fez sentido para você, pegue o link e compartilhe com os líderes que sentam na mesa de decisão ao seu lado. Traga a sua equipe para a mesma página. Uma excelente semana para vocês, um grande abraço e até o próximo GuiambaCast.